Os desaparecimentos inexplicáveis sempre capturam nossa imaginação, alimentando lendas, teorias da conspiração e instigando a busca por respostas. Ao longo da história, inúmeros casos de pessoas que simplesmente se evaporaram sem deixar rastros desafiaram nossas explicações e nos convidam a explorar os mistérios do desconhecido. Bem-vindos ao canal Nave Vida. Não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscreva e hoje nós vamos falar sobre histórias de desaparecimentos inexplicáveis, um mistério que fascina a humanidade. E por que isso nos fascina tanto? Bem, existe o desejo de compreender a natureza humana, nos impulsiona a buscar respostas e explicações para os fenômenos que nos cercam. Um desaparecimento inexplicável desafia essa necessidade, deixando o vazio que ansiamos preencher. Existe também o medo do desconhecido, o medo do que não compreendemos, é inerente ao ser humano. Então, a ideia de que algo ou alguém possa desaparecer sem motivo aparente nos faz questionar nossa própria segurança e o funcionamento do mundo. A esperança de um milagre, por exemplo, em alguns casos, a esperança de que a pessoa desaparecida esteja viva e possa retornar alimenta a fascinação pelo mistério. E quais são as possíveis explicações para eventos desse tipo, ou a falta de explicações sobre isso? Erros humanos. Em muitos casos, a explicação mais simples pode ser a correta. Erros de navegação, acidentes, crimes ou até mesmo a amnésia podem levar ao desaparecimento de uma pessoa. Fenômenos naturais, desastres naturais como terremotos, tsunamis ou avalanches podem causar desaparecimentos em massa. Teorias conspiratórias, sequestros alienígenas, experimentos secretos do governo ou a ação de sociedades secretas são apenas algumas das teorias que tentam explicar os desaparecimentos mais enigmáticos. O inexplicável, por exemplo, em alguns casos, simplesmente não há uma resposta clara. A falta de evidências e a complexidade dos eventos podem deixar o mistério sem solução. Alguns dos casos mais famosos, a Amelia Earhart, a pioneira da aviação, desapareceu em 1937 durante uma tentativa de circunnavegação no globo terrestre, deixando um mistério que persiste até hoje. O desaparecimento de Madeleine McCann. A pequena Madeleine desapareceu de seu quarto em um resort português em 2007, dando origem a uma das maiores buscas por uma criança perdida na história da humanidade. A legião romana Legio IX Hispana, uma legião romana completa, desapareceu durante a conquista da Britânia no século II, sem deixar vestígios, tá? Só para você ter uma ideia, o tamanho de quantas pessoas tinham ali, Alguns casos de pessoas do povo que desapareceram são tão estranhos que ficam na história e vale a pena serem relembrados. Em 9 de novembro de 1878, Charles Ashmore, com 16 anos, desapareceu misteriosamente. Charles morava em uma fazenda em Illinois, Estados Unidos da América, com seus pais e irmã. Ele saiu para buscar água em um poço que ficava próximo da casa, algo que levaria uns 10 minutos. Mas passado mais de meia hora, o pai e a irmã foram atrás dele. E na metade do caminho estranharam que as pegadas deixadas na neve por Charles sumiam abruptamente, como se o rapaz tivesse alçado voo ou tivesse sido levado para o alto, para o céu. Mas isso não fazia sentido algum. Para não apagar as evidências de que as pegadas paravam abruptamente, eles dois contornaram, deram a volta até o poço, e ao examinarem o local, eles perceberam que havia uma camada de gelo sobre a água do poço, indicando que Charles realmente não havia chegado até ali,
né? E muito menos tirado a água. 4 dias depois, a mãe do rapaz foi ao poço buscar água e quando chegou lá, escutou a voz do filho chamando por ela. Com isso, as pessoas voltaram a procurar por ele, já que a mãe acreditava que ele estivesse vivo, embora pensassem inicialmente que ela apenas tivesse imaginado tudo aquilo, se agarrando a um fio de esperança. Porém, outras pessoas começaram a ouvir o rapaz, né? Não foi só a mãe, não. E esse chamado durou até o próximo verão, quando finalmente o chamamento cessou. E esse caso foi muito estudado pelo pesquisador, escritor e jornalista Ambrose Bierce, que anos mais tarde, em 1914, foi dado como desaparecido também. E isso aconteceu depois de 26 de dezembro de 1913, durante a Revolução Mexicana. Coincidência ou não, Bierce também sumiu misteriosamente, sem deixar vestígios. São casos de desaparecimentos de uma ou algumas poucas pessoas, mas e quando ocorrem sumiços em grupo, como esse da Legião que eu falei? Aconteceu também que um regimento inglês sumiu em 1915 durante a Primeira Guerra Mundial. Segundo testemunhas que estavam no local, os soldados ingleses lutavam contra tropas turcas e alemãs do Morro 60. Pela manhã, com o céu limpo, 3.000 soldados do regimento inglês de Norfolk marchavam sobre o leito de um rio em direção ao Morro 60 para ajudar os seus compatriotas que já estavam lá. De repente surgiram nuvens, cúmulos, cinzas claro, no alto do Morro 60 e, muito interessante, elas praticamente estacionaram sobre o morro, pois mesmo com uma brisa forte, elas não se mexiam. E em determinado momento, a maior dessas nuvens se deslocou, desceu para o leito do rio e se posicionou em frente ao regimento de soldados ingleses. Essa massa, segundo testemunhas, tinha uma aparência opaca, parecia sólida e devia medir uns 350 metros de comprimento, 60 de largura, 60 de altura, mais ou menos. Os soldados continuaram a sua marcha e, sem hesitarem, entraram no meio daquela nuvem. Quando todo o regimento ficou debaixo da nuvem, ela de repente subiu e se juntou ao grupo de nuvens menores no alto do morro, que até então permaneciam paradas. Nesse momento, todas as nuvens se dirigiram na direção norte contra o vento, que soprava na direção sul. Mas assim que ela desapareceu, todo o regimento também havia sumido, como se todos os soldados tivessem sido levados, tragados por aquela massa cinza. Em 1918, quando os embates retrocederam, o comando-geral inglês acreditava que o exército turco tivesse aprisionado todo o regimento inglês de Norfolk e pediu esclarecimentos sobre o ocorrido. Contudo, os turcos alegaram que nem sabiam da existência de tal regimento e os próprios soldados ingleses que estiveram no embate naquele dia, eles alegaram que o regimento de Norfolk nunca foram presos pelos turcos, pois nem mesmo tiveram a chance de enfrentá-los. Eles sumiram antes. Então, tinha testemunhas. Não é mais possível nos ater somente às explicações mais comuns. Aqui é preciso aceitar que existe mais mistérios entre o céu e a terra que possa explicar a nossa vã filosofia. Assim, envolve questões filosóficas, questões da física e da ciência, da parapsicologia, da ufologia, espiritualidade e por aí vai. E para explicar fenômenos desse tipo, usa-se explicações nada simples como a quarta dimensão, buracos de minhoca, né, mundos paralelos e etc. Todas essas explicações não são nada simples, são incompreensíveis para as nossas percepções comuns, como, por exemplo, a teoria da física nuclear, das viagens espaciais, da física quântica, que se baseiam na expansão ou transporte no espaço-tempo. As ideias sobre espaços mais elevados são tidos como fatos incontestáveis para grandes matemáticos e físicos como Albert Einstein, Helmholtz,
Poincaré e entre outros que admitiam espaços com 4, 5 ou mais dimensões. Achar explicações para a quarta dimensão é um contrassenso, já que vivemos na terceira dimensão. Segundo Poincaré, não quebrem a cabeça com a questão da quarta dimensão. É absolutamente impossível imaginá-la, mas mesmo assim ela existe e os hiperespaços de sua existência são fatos incontestáveis. Fecha aspas. Então, pessoal, o que vocês acharam do nosso vídeo de hoje? Deixa aí seu comentário, tá? Não esquece do like, participe, dê a sua opinião e compartilhe com seus amigos. Partiu na Vida. Um beijo para todos vocês. Mua!